Pois é, nós já havíamos observado, já comentei em outros vídeos, que essa turma nunca dá uma resposta correta, nunca dá uma resposta definitiva. Todas as respostas são evasivas, as informações nunca podem ser checadas, são mapas bem mal feitos, sempre uma coisa muito infantil, muito boba. Nós já observamos vários casos, né, em que esses seres aparecem por aqui para roubar produtos agrícolas, vaquinhas, né, tem até a maquete que vende agora na Amazon, de um disco abduzindo uma vaca, a coisa virou piada. Pois é, eles levam plantas, uvas, batatas, né? Levam uma série de coisas misteriosas, homenzinhos. A maioria deles são bem pequenos, os que aparecem, essa turma que faz essa bagunça toda. História após história, né? Da América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, essas criaturas são vistas saindo da sua nave brilhante, pegando plantas e decolando novamente diante de testemunhas espantadas. Todo mundo, né? Pois é, esse comportamento ele é bem projetado para fazer com que os investigadores de tais histórias assumam que os visitantes estão coletando amostras com todo cuidado e precisão de exobiólogos experientes. Sempre foi a historinha contada. No início da ufologia era muito contada. Essa turma são cientistas que estão vindo aqui nos pesquisar, assim como nós fazemos com os animais do zoológico, etiquetamos e tal. Levamos tempo examinando. Tudo balela. Aquilo tudo é um engodo. Isso tudo é um engodo. As pessoas contra-argumentam, mas nós estamos projetando robôs que vão continuar com a análise da superfície marciana, né, que começou lá quando a sonda Viking chegou no planeta. Em alguns casos, os visitantes chegam a entrevistar longamente as testemunhas. Nós temos vários relatos disso, sobre técnicas agrícolas, inclusive. Isso foi um caso que aconteceu em 1964, que ocorreu na cidade de Tioga, em Nova York, no mesmo dia do pouso que aconteceu na cidade de Socorro também. É um caso famoso, é clássico dentro da ufologia. Cerca de 10 horas antes, esse é o caso de Socorro, né, o oficial Zamora, ele observou um objeto brilhante em forma de ovo, que agora é bem familiar para nós, com vários relatos. E então o Gary T. Wilcox, um produtor de leite, que estava espalhando fertilizante no seu campo, parou para verificar. Isso era mais ou menos pouco antes das 10 horas da manhã. Era um campo cercado por bosques a cerca de 1 quilômetro de distância do seu celeiro. Ele queria ver se as condições do solo permitiam arar, ele estava vendo se estava tudo bem para passar o arado. E ao se aproximar do campo, no entanto, ele viu um objeto brilhante que primeiro ele considerou uma geladeira descartada. Depois um tanque de combustível de algum avião, ou uma parte de um avião. E quando ele se aproximou, ele percebeu que o objeto era em forma de ovo e tinha cerca de 6 metros por 6 metros. Tinha uma aparência de metal durável e não se parecia com nada com o que ele já havia visto antes. Ele o tocou, não estava quente. Então ele observou que uma porta, uma espécie de porta, né, abriu. E 2 criaturas humanas, de aparência humana, apareceram de repente. Eles tinham cerca de 1,80 m de altura, dessa vez eles são grandinhos. E usavam uma roupa sem costura, como se fosse um colã, né, com uma touca e um capuz de rosto inteiro, que não permitia que Wilcox observasse nenhum traço facial deles. Também é muito comum, né? Não pode olhar, não pode ver. Às vezes usam máscaras, né? Eles pareciam ter braços e pernas como nós, conversavam com ele em um inglês suave. Mas as suas vozes não vieram de suas cabeças, tanto quanto Wilcox podia dizer, mas dos seus corpos. É como se fosse uma telepatia que ele queria dizer, né? Wilcox não sabia dizer exatamente de onde vinha a voz, vinha para dentro dele. E a voz dizia, não se assuste, nós já conversamos com pessoas antes. Somos do que você chama de planeta Marte. Não era. Eles disseram, apesar da convicção de Gary de que alguém devia estar brincando com ele, a conversa estranha continuou. Os 2 seres estavam interessados em fertilizantes e expressaram considerável interesse no seu uso. Eles declararam que cultivavam alimentos em Marte, mas que as mudanças no ambiente estavam criando problemas que eles esperariam resolver com esse fertilizante. E eles queriam obter informações sobre nossas técnicas agrícolas. Imagina quem veio de Marte. Suas perguntas eram bastante infantis e eles pareciam não ter muito conhecimento do assunto. Cada um carregava uma bandeja cheia de terra.
Quando eles conversaram sobre o espaço ou a nave, eu tive dificuldade em entender as explicações deles. Eles nunca explicam nada. Eles disseram que só poderiam viajar para esse planeta a cada 2 anos e atualmente estariam usando o hemisfério ocidental. Eles explicaram que a aterrissagem foi feita durante o dia porque a sua nave era menos visível à luz do dia. Eles disseram que ficaram surpresos que o Wilcox tivesse visto sua nave. Eles também ofereceram informações sobre viagens espaciais. Ele disse que os nossos astronautas não seriam bem-sucedidos porque os corpos deles não se adaptariam às condições do espaço. E finalmente eles solicitaram uma bolsa de fertilizantes, mas quando Wilcox se afastou para pegá-la, a nave decolou, desaparecendo de vista em poucos segundos. A testemunha deixou um saco de fertilizante no local. No dia seguinte se foi. No dia seguinte desapareceu. Então, são milhares de histórias como essa. Contar tem muita coisa, tem muito livro sobre o assunto. Em muitos dos desembarques na América do Sul, foram descritas entidades indo embora com amostras de solo, plantas e até pedras. Tudo em seu comportamento parece projetado para nos fazer acreditar que eles têm origem do espaço sideral. Eles não deixam dica de que vieram de uma outra dimensão. Sempre dá a impressão que eles estão vindo de fora mesmo, estão fazendo pesquisa, vieram de outro planeta. Então são vários absurdos que no início influenciaram vários pesquisadores. Eu mesmo acreditei durante muitos anos. Eu mudei há pouco tempo. Eu quebrei alguns paradigmas porque não faz sentido. Nada disso fazia sentido. Pois bem, eu vou contar mais um caso aí para vocês. Esse é do dia 1º de novembro de 1954. A senhora Rosa Lotte Dainelli, de 40 anos, estava indo ao cemitério de Poggio di Ambra, perto de Arezzo, na Itália. Ela era uma italiana devota e estava carregando um cesto de flores. E somente naquele momento devia estar muito longe de qualquer detalhe de ficção científica ou especulação. Mas o que aconteceu com ela, no próximo minuto, constitui talvez o mais estranho de toda uma onda de incidentes que aconteceu em 1954. Esse incidente, inclusive, foi mostrado na revista Corriere della Sierra. Eu vou ver se eu encontro ainda a imagem para colocar no final do vídeo, saiu bem na capa. A senhora Lotte Dainelli estava passando por um gramado aberto e viu uma máquina vertical em forma de torpedo com as bordas pontiagudas. Ela dizia que era uma máquina em forma de 2 cones, né, unidos. No cone inferior havia uma abertura através do qual 2 assentos pequenos eram visíveis. A nave parecia metálica. Ela não se parecia com nada com que a testemunha havia visto antes. Por trás do objeto, 2 seres apareceram. Eles tinham 3,5 a 4 pés, seria 1,20 m a 1,5 m, né, de altura. Eles pareciam alegres. Seus sorrisos exibiam dentes brancos e muito finos. Usavam macacões cinzas e capacetes de couro avermelhado, semelhantes aos usados por motoristas militares. Eles tinham o que parecia ser uma convexidade no centro de suas testas e falavam numa linguagem incompreensível. Os 2 se aproximaram da mulher e um deles pegou o cesto de flores. A senhora Lotte Dainelli agora ela tentou puxar, ela disse, não é meu, peraí, que é isso? Mas os 2 seres a ignoraram e voltaram a fazer o que estavam fazendo. A testemunha começou a gritar e fugiu. Ela voltou ao local com outras pessoas, foi chamar policiais, inclusive, e nenhum vestígio do objeto foi encontrado. Mas parece que outras pessoas viram a nave em voo deixando um rastro vermelho e azul. É sempre importante quando tem relato de avistamentos de UFO, as pessoas me mandam vídeo, me mandam foto. Os relatos só começam a valer, principalmente hoje em dia, que é muito fácil fazer fake com a técnica de computação, quando outras pessoas viram e testemunharam, diferentes, que não se conhecessem. Pessoas que não se conhecem filmaram o mesmo evento de ângulos diferentes. Aí sim, o avistamento começa a devalar. Agora, mandar uma imagem de uma luzinha subindo ou descendo, piscando, imagem borrada. Não, a imagem vai, não importa se estiver até borrada, mas se 4, 5, 6, 20 pessoas filmaram de ângulos diferentes e essas pessoas nem se conheciam, aí sim. Então tem que ter isso, como aconteceu nesse caso. Outras pessoas viram, né, e viram a nave deixando rastro. E essas histórias seriam surpreendentes se não fosse um fato conhecido pelos estudantes do folclore local.
uma característica constante de uma classe de lendas, que eu falei lá no outro vídeo, envolvendo criaturas sobrenaturais. Duendes, elfos, fadas, gnomos, toda essa turma. Chapeuzinho vermelho, pequenos, a turma pequena. Então é isso aí, os seres que vêm ao nosso mundo para roubar nossos produtos animais, quando eles estão precisando ir na despensa, ver o mercado. Né? Então tem muita história, ao longo desses vídeos eu vou contando casos. Então o comportamento desses seres mostra também essa coleta de amostras, inclusive orgânicas, e alguns sequestros humanos, já que tem relatos também, alguns bem pavorosos. Tem uma lenda indígena Algonquim, aqui do Canadá, da tribo dos Algonquins, que incorpora as características de uma história muito parecida com essa que nós sempre escutamos. Um caçador, né, um indígena caçador, vê uma cesta que desce do céu, uma cesta, um disco. Ali contém 12 jovens donzelas de beleza arrebatadora. O homem tenta se aproximar desse disco, mas as criaturas celestes rapidamente voltam para a cesta, né, que sobe rapidamente para fora de vista. No entanto, eles viram ele testemunhou a descida de um outro objeto no outro dia. Era o mesmo caçador, ele usa um truque para se aproximar, e aí ele consegue capturar uma das meninas, que com ela ele se casa e tem um filho. Mas, infelizmente, nada podia consolar sua esposa pela perda da sociedade, das suas irmãs, da sua turma. Ela foi isolada, ela foi sequestrada, que eles tinham ido embora no veículo voador. Então, um dia, ela faz para ela uma pequena cesta, e segundo um historiador, Hartland, ele diz que ali ela entrou com o filho, cantou um encanto que ela e as irmãs usavam anteriormente, e subiu mais uma vez aos céus, voltando para a estrela de onde ela tinha vindo. Isso é uma lenda indígena, né? Então ela estava no país celestial já há algum tempo, passaram-se 2 anos, quando disseram para ela que o filho dela gostaria de ver o pai. Então ela desce à terra para buscar o marido e diz para ele que traga amostras de todos os animais que ele mata, né? Que ele trouxesse dos veados, dos ursos, né? De todo esse tipo de animal que existe aqui no hemisfério norte. Ela queria que levasse para lá, né? Que trouxesse para levar para o reino celestial dela. Então nós vamos vendo que tem vários relatos disso, vários. Eu estou só contando para ilustrar um pouquinho, para a gente poder entrar no novo assunto daqui a pouco. Mas vamos continuar com esse papo. Tem muito chão pela frente. No livro Bridges of the Dawn, Pontes do Amanhecer, do nosso amigo David Icke, ele comenta que o sistema estelar que nós conhecemos como Pleiades, que está em todas as grandes culturas antigas no mundo inteiro, Pleiades é presente na Bíblia, é presente em todas as civilizações e todas as lendas que falam dos homens ou desses seres que vieram das estrelas, sempre as Pleiades. Tem um livro também interessante do Robert Schoch e Robert Burwell, muito conhecido, aparece muito no Discovery. Esse livro aqui é muito interessante. Ele fala sobre as origens da Esfinge e o guardiã celeste da civilização pré-faraônica, lá do Zep-Tep, no tempo em que os deuses governavam, antes do dilúvio. Muito interessante, tem vários livros sobre esse assunto. O assunto se estende muito em cima das Pleiades. Ele deveria que ele continua o livro dele. É bom saber, ele está banido de todas as redes, né? Pois é. Eu também tive uma live cortada e censurada. Cortaram 20 minutos da minha live. Mas vamos lá, vamos ver até onde nós podemos continuar. Ele diz que tudo parece muito fantástico o que ele vai dizer lá no livro dele, né, Ponte do Amanhecer. Ele diz que tem uma ligação muito especial com Pleiades, todos nós temos. Ele acredita que o sistema estelar chamado Pleiades, ou pelo menos os grupos mais evoluídos a partir desse sistema, façam parte de uma operação universal para libertar a humanidade e esse mundo da prisão em que a maioria de nós estamos sem saber que está, né? Porque preso sem saber, sem sentir. O escravo mais interessante é aquele que nem sabe que é escravo.
e quando falam que ele tem que sair da escravidão, ele até se rebela. Então, eles estão trabalhando, segundo o David Icke, as pesquisas dele, né, essa operação universal para libertar a humanidade. Ele continua: nós vivemos dentro de uma prisão. Esse mundo é uma prisão. E nós vivemos dentro de poucos instantes daquilo que nós chamamos de tempo. Interessante isso, né? Continuando aqui. Ele diz que o planeta Terra foi sequestrado e tomado por uma outra civilização, ou civilizações, que são altamente avançadas tecnologicamente, mas com muito pouco amor e sabedoria. Não tem problema nenhum ser super tecnologia. Nós vimos os nazistas com super tecnologia e o massacre que foi feito na Segunda Guerra Mundial, que foi que isso provocou nas duas grandes guerras. Tecnologia não significa amor nem inteligência. Então essa é, como sempre, uma combinação reveladora e profundamente desequilibrada. Ele chama de inteligência sem sabedoria. Então nós vivemos num universo de livre-arbítrio, né, onde dentro de certos limites nós podemos experimentar todas as emoções e aprender com as consequências das nossas ações. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco, em quase 100% das vezes. Portanto, essa história de se tentar se livrar do domínio do planeta e trazer um pai para poder nos resgatar, o dono da fonte de tudo que existe, para tirar o controle desses sequestradores, não vai funcionar. Todo mundo pergunta, né? Todo mundo, todo canto, desde que eu frequentava a academia de Kabbalah, por que os bonzinhos sempre se ferram e os malzinhos se dão bem? E por que eles não agem? Por que os bonzinhos não reagem? Nós vemos isso até na política. Os maus políticos sempre se dando bem, os bonzinhos vão para a cadeia. Parece que nós estamos na fase, que essa fase que nós estamos vivendo no nosso planeta, é usada como um período de experiência a partir do qual todos vão aprender e evoluirão. Isso é a teoria do David Icke. Nós vivemos na realidade espaço-tempo, nesse mundo que nós chamamos de terceira dimensão, ou segundo a Kabbalah, o nível de Malchut, ou o nível das lágrimas. Alguns dos nossos vizinhos, os mais chatos, que mais incomodam a gente, vivem na quarta dimensão. E essa interferência está sempre ocorrendo. Ele continua que quando fala da consciência extraterrestre, ou da consciência de uma prisão, ele se refere sempre à manipulação que vem dessa quarta dimensão via controle de pensamento ou intervenção direta. Aparece mesmo, vai lá, desliga míssil, interfere com políticos e vai por aí afora. Então, os extraterrestres sequestradores, aqueles com interesses na humanidade, né, são oriundos dessa dimensão, supostamente. Mas tem aqueles que vieram com interesse de ajudar a evolução de uma espécie que já estava aqui, como é a história dos Anunnakis. Esses faziam visitas regulares ao nosso planeta durante milhares de anos, interferindo, fazendo intervenções no DNA, implantações, trazendo plantas, como por exemplo nas lendas maias, né? Foi quem trouxe os deuses do céu, das estrelas, trouxeram o milho, o conhecimento, a medicina, e vai por aí em todas as civilizações. Então esses deuses vieram se tornar, esses astronautas, esses extraterrestres vieram se tornar então os deuses das antigas lendas, né, das histórias dos Anunnakis, as histórias chinesas, né, e eles formaram os fundamentos de tudo que nós conhecemos hoje como religião. Pois é, não tem como separar religião, ufologia e política. As três estão sempre juntas. Essas histórias todas vieram gerar os deuses, com D pequeno, né, e as lendas e as nossas religiões tão problemáticas. Você vê, se um extraterrestre pousou no planeta nos tempos antigos em uma espaçonave com um sistema antigravitacional, toda iluminada, uma coisa espantosa, né? Ou mesmo se a pessoa tivesse uma visão psíquica, né? Simplesmente uma materialização de alguém de uma outra dimensão, usando uma outra frequência, você certamente, todo mundo cairia de joelho e falaria, bom, isso é um Deus. E foi assim que eles fizeram.
Agora mesmo, se isso acontecesse, ia ser um problema bem semelhante, né? Então é aí que os deuses aparecem, são esses seres. E vieram com eles também os de boa índole, os que estavam dispostos a trazer o conhecimento para aquela espécie, para ajudar a evoluir, uma evolução cósmica, né? Nos dá um empurrãozinho aqui, um empurrãozinho ali. Mas vieram aqueles mauzinhos também, os raivosos, os que jogam enxofre, fogo, né? Aqueles que exigem sacrifício humano, que exigem sangue, sacrifícios de sangue. Isso foi durante toda a nossa história. Nós temos comentado ao longo desses vídeos todos, desses deuses que precisam desses sacrifícios de sangue. Não só pela parte biológica e química do sangue, mas como a parte energética. Os sacrifícios sempre envolvem um sofrimento muito grande para poder eles se alimentarem dessa energia que é gerada, que nós chamamos de holocausto, né? Então são esses que vieram juntos também. E se você não cumprisse o que eles queriam, um raio cairia na sua cabeça. E depois os sacerdotes perpetuaram esses costumes, mesmo que eles mais não estivessem aqui recebendo esse sacrifício, mas estão numa dimensão aqui que recebem também. Então, vários mitos dos deuses que nós temos ao longo de toda a nossa história, em algumas questões, em algumas civilizações, eles fundiram esses vários extraterrestres, vários deuses com D pequeno, em uma unidade só, transformando aquilo num único Deus, a religião do Deus único, que é nada mais, nada menos do que um amálgama de todas essas histórias, de todos esses deuses que intervieram na nossa evolução. Pois é. E aí então o medo de Deus nasceu. Esse medo e resistência, como eu falei, quer dizer, se você desobedecer, você vai passar um mau pedaço. Mas tudo isso está na psique coletiva no mundo inteiro. Não pode desobedecer aos deuses, ou a Deus. Ele se vinga. Não tem Deus vingativo, né? E como tem? Com o tempo, isso foi transformado em mitos, como nós falamos, deuses compostos, etc., né? Então nós temos aí a história de como as religiões surgiram, tem sido debatido em vários canais, em vários pesquisadores, que mostram claramente como é que essa suposta interferência extraterrestre criou as religiões e os deuses que nos enfiaram em cada situação incrível. O David Atker, ele faz uma piada, ele fala no final desse texto, no livro dele, né, que depois de séculos e séculos de adoração, ele fala: estamos aqui, amados, estamos aqui reunidos hoje para adorar a Deus, composto de extraterrestres. Amém. Ele fala isso. Mas é pura verdade. Então nós vamos ver que se nós formos observar a origem das principais religiões e as histórias, elas são notavelmente semelhantes, são muito parecidas, né? Nós temos os relatos de pessoas que afirmam terem sido sequestradas por extraterrestres. Maomé, por exemplo, foi o fundador do Islã, no século VII. Ele disse que teria sido visitado pelo anjo Gabriel. Ele está sempre em todas, esse anjo Gabriel, que não é Gabriel. E que ele estava à semelhança de um homem parado no céu acima do horizonte. Os Mormons também falam que a aparição do anjo Gabriel a Joseph Smith. Aí, com a visão que ele teve, ele acha o tal livro dos Mormons e publica, cria uma religião poderosa. Essa figura dizia que ele tinha que ser um profeta e ele recebeu mensagens que formaram o livro sagrado, tanto no caso do Islã como no caso dos Mormons. No Alcorão, o anjo ditava as mensagens para Maomé enquanto ele estava em transe, e aí depois ele escreveu chamada Jornada Celestial. Muitas pessoas no mundo moderno afirmam ter contato com extraterrestres, esses mesmos que estiveram em contato com essa turma toda. Saulo, conhecido, Saulo de Tarso, que depois da teofania, né, daquela visão de Deus, ele trocou seu nome para Paulo. Foi o homem que moldou a imagem de Jesus, que o cristianismo usa hoje, que antes de Paulo não havia isso. Havia um evangelho, havia uma outra versão, uma versão original. Paulo criou uma nova versão, que foi a versão adotada pela igreja cristã, depois de Constantino, ano 325 depois de Cristo. Então ele criou
praticamente a nova imagem de Jesus, criou a ideia do Salvador Deus Messias, né? Tudo fundido numa só, e tudo foi feito por decreto, né? Então isso quando ele estava a caminho de Damasco, ele cai do cavalo, literalmente, assim, o cara fulano caiu do cavalo. E ele teve a visão, mas só ele viu, né? A turma que estava com ele não viu. E ele fala também de ter sido levado para o céu, ou para um número diferente de céus ou dimensões. Ele fala de si mesmo, né? Fica meio ambígua a mensagem que tem lá escrito na Bíblia, né? Ele diz, eu conheço um homem em Cristo que 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Se ele estava no corpo ou fora dele, eu não sei, Deus sabe. Eu sei é que este homem, seja no corpo ou fora do corpo, foi apanhado e foi levado até o paraíso. Ele ouviu coisas inexprimíveis, coisas que o homem não deve contar. Isso aí está na 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 2 e 4. Então, novamente, isso aí é um paralelo a alguns relatos de hoje, né? Vários estudiosos disseram ter sido levados, várias pessoas de todos os níveis foram levados para outras dimensões, para outras realidades, para outros reinos, às vezes no seu corpo, às vezes fora dele. Alguns alegadamente foram transportados com esse corpo físico, outros fizeram uma viagem tipo viagem astral, ou seja lá o que for, essa energia, para outros lugares, lugares incríveis, reinos maravilhosos, alguns pavorosos. Enoque é outro que também foi levado por muitos céus, de várias dimensões ou planetas. Isso tudo corresponde também às histórias contadas pelos Vedas, né, os antigos livros sagrados da Índia, que foram escritos na linguagem sânscrita. Eles descrevem os 7 planos superiores e 7 planos inferiores ao redor do planeta. Aí. Algumas pessoas ainda falam em estar no 7º céu, todo mundo fala isso, eu estou no 7º céu. Principalmente quando eu como uma barra de Toblerone, eu vou para o 7º céu. Eu amo Toblerone, embora não deva comer. Então, sempre falam que aconteceu algo maravilhoso, né? E nós estamos aqui nessa dimensão, terceira dimensão, sofrida pra caramba, exprimida, como apanha essa dimensão, de todo lado. É impressionante. Possivelmente nós sejamos um inferno de uma outra dimensão ou de um outro planeta. Então nós temos um nível vibracional muito denso e baixo, né? E acima está o nível de quem nos manipulou. No livro de Enoque, eles chamam de os observadores, os watchers, que são os anjos, os observadores são anjos, emissários, né, que servem de intermediário entre nós e os deuses. Então ele disse que os observadores, os watchers, pareciam extraordinariamente conosco. Os manuscritos do Mar Morto dizem que o pai de Noé era um watcher. Tem essa história também. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entre 651 e 604 a.C., também registrou a visita de um watcher, ou de um observador, ou guardião, um santo que desceu do céu. Os Dakas no budismo, do Mahayana, eles dizem que esses seres eram os seres que viajavam pelo céu. E no Padmasambhava, o fundador do budismo tibetano, dizia que o Tibete tinha sido visitado por uma carruagem celestial. Vemos a história bíblica ainda em Elias, também, que deixou Israel e foi embora numa carruagem puxada por cavalos de fogo para o céu. Na América Central nós temos Quetzalcoatl. Então nós estamos aí. A descrição de discos voadores, barcos voadores, carruagens celestes são abundantes em todos os continentes, em todas as culturas. E ainda hoje nós relacionamos o céu com o céu, aquilo que está lá em cima, como a criança fala, né? Céu é aquilo lá em cima. Porque é daí que os deuses da antiguidade vieram em suas espaçonaves. Então nós temos essa coisa da interdimensionalidade, mas é possível que venham de outros planetas por viagens interdimensionais, passando por processos interdimensionais, por portais. Vamos falar mais na frente sobre isso. Os aborígenes da Austrália, eles falam que 3 seres ancestrais chamados de Jangaru foram conectados ao planeta Vênus, né? Visitaram eles. Quetzalcoatl também, uma divindade polinésia, o Kahuna também. Mas vamos acrescentar todos esses exemplos, mitos brasileiros como Bep-Gororote, né? Que tem dos índios Carapós, receberam a visita desse ET, o Bep-Gororote. É interessante a lenda deles. Já tem vários lives falando sobre isso, se quiser pesquisar, pode procurar na Wikipedia. Então tem sempre ligando os ETs com a criação, a supervisão das raças terrenas.
Apenas uma mente muito fechada, muito trancada, poderia descartar pelo menos uma possibilidade, a probabilidade de que os extraterrestres estão no coração da história humana e os eventos que moldaram a nossa história continuam sendo quer dizer, eles moldaram e continuam moldando a nossa história. Existem muitos temas que ligam os textos antigos com as descrições de avistamentos de OVNIs e extraterrestres hoje em dia. Então nós temos aí, tem uma história aqui do memorando em inglês, um autor de um relatório chamado Memorandum, The Memorandum. O nome dele é Bill, em inglês, ex-capitão. Ele trabalhou na inteligência americana, ele foi boina verde, tropa especial na Guerra do Vietnã. E ele estava envolvido na recuperação de um bombardeio B-52, um gigantesco bombardeio, que foi forçado, que foi derrubado, caiu na selva, e alegadamente para um OVNI. Ele afirma ter passado 3 meses em uma unidade psiquiátrica após a experiência, antes de ser designado para um posto de escuta da Real Força Aérea Britânica e pela inteligência do Exército dos Estados Unidos. Lá nesse escritório, ele diz que encontrou uma bolsa diplomática à sua espera que continha relatórios de 624 páginas sobre UFOs, conhecido como The Grudge Report. No seu memorando, na análise dele, pessoal do documento, ele incluiu todas as atividades ultra-secretas de OVNIs desde 1942 até 1951. Isso aí envolvia pousos, avistamentos, acidentes, sequestros humanos, OVNIs capturados, ETs capturados. Tudo isso estava lá no relatório. É claro que pode haver muita desinformação. Isso é muito comum nos documentos ufológicos serem plantados por agentes do governo para atrapalharem a pesquisa, para confundirem ou desmoralizarem. O cara manda uma carta para mim, ele até tem um documento na biblioteca tal, na cidade tal, você pode ir lá pegar, está na prateleira, parará. Chega lá e fantástico, o relatório é falso. Foi plantado lá para poder desacreditar, para poder criar confusão. Isso foi muito comum até alguns anos atrás, né, pela CIA e por outras agências. Mas, continuando sobre esse relatório, ele dizia que a linguagem dos ETs, alguns ETs capturados, era semelhante ao sânscrito, a antiga língua dos textos sagrados da Índia, né, os Vedas, que contém referências a naves espaciais, os famosos Vimanas, né, e os seus deuses e as suas guerras, né, sempre brigavam pra caramba um com o outro. Esse autor desse relatório dizia que o alimento absorvido pelos ETs examinado era a base de clorofila. Existe clorofila, hoje já se sabe que existe clorofila pelo espaço, não apenas na Terra. E nos Vedas existe uma importante e famosa, né, e misteriosa bebida, uma planta conhecida como soma, que foi usada como alimento para atingir outras realidades pelos hindus, né, com comunicação com os deuses. Sempre existem essas plantinhas mágicas. Muito bem, então nós vamos ver aí que, dada a crescente especulação de que os antigos deuses eram, na verdade, extraterrestres, é bastante provável que se acredite que a bebida soma tenha sido baseada em clorofila líquida. Várias pessoas que reivindicaram contato com os ETs relataram que seus alimentos provinham de um suco, né? Então, nós temos dezenas de milhares de civilizações extraterrestres espalhadas pelo nosso universo que poderiam ter visitado esse planeta. E eles deveriam ser também muito diferentes em sua aparência, na sua genética e na sua nutrição. São várias raças. Assim como o nosso pequeno planeta tem várias raças aqui dentro. Diferentes hábitos, diferentes culturas, né, diferentes alimentação diferente, tudo, moral diferente. No nosso pequeno planeta, imagine no universo. Então, alguns deles, como eu já comentei em outros vídeos, podem passar por nós na rua e você não vai perceber. Enquanto outros seriam bem diferentes e bem feiosos, né? E alguns precisam usar máscara, como alguns lá no passado. Então nós estamos vendo aí que o assunto é muito, muito complexo. Existem várias derivadas. Uma vez, agora há pouco tempo, alguém me perguntou lá no chat, né, nos comentários do vídeo, mas não existe uma linha só? Não existe. A ufologia, ela é fantástica por causa disso. São centenas de derivadas. Você pode trabalhar com uma melhor, independente da outra, ou juntar as teorias todas. O que se tenta é criar uma teoria única, mas isso é quase que impossível. Vão ter eventos ufológicos interplanetários, nós vamos ter eventos ufológicos interdimensionais.
e vamos ter os dois ao mesmo tempo. É isso que acontece. E é isso que nós estamos debatendo aqui. Vamos continuar batendo esse papo por muito tempo, eu espero. Pois bem, se vocês lerem o Antigo Testamento e outros textos antigos e substituírem todas as referências a Deus ou deuses por ETs, tudo começa a fazer sentido, vai se tornar óbvio. É importante lembrar que termos evolucionistas, né, que em termos de evolução, o intervalo de tempo entre o período em que essas histórias foram escritas e hoje não são nada em termos cósmicos, foi um lapso, né? Um piscar de olhos. Fenômenos modernos de OVNIs relatados por milhares de pessoas, que incluem imagens holográficas incríveis, seres e embarcações que aparecem, desaparecem, alternam as dimensões, e uma série de outras visões e truques que colocam Hollywood na sombra. Dão um banho de efeitos visuais dessa turma, né? Quando querem. Tudo isso sendo executado por extraterrestres nos períodos de milhares de anos, né? Manipulando, transformando, sempre escondidos nessa quarta dimensão, criaram as religiões para controlar a mente humana, enquanto procuram com isso manter o controle sobre nossa dimensão, né? Eles têm o potencial para manipular a humanidade com uma tecnologia simplesmente para nós ilimitada. E que a melhor maneira de controlar as pessoas e fechar as suas mentes é dividir para governar. Isso é muito bom, né? Criar religiões dogmáticas baseadas em efeitos especiais extraterrestres. Nós vamos ter aí depois a dor, a miséria, a ignorância, as brigas interraciais, tudo isso sendo colocado para nos mantermos ocupados, sempre brigando um com o outro, como estamos agora, e com isso nós não nos preocupamos com o lado espiritual, com o lado do avanço espiritual, ou com a conquista do espaço, ou com o contato com essas dimensões. Nós estamos eternamente brigando um com o outro. Isso é histórico. Está aí, até hoje, está acontecendo agora. Nós não temos tempo para mais nada, nós temos que sobreviver. Estamos manipulados e controlados por toda essa Matrix. Nós vamos continuar a bater um papo sobre isso no próximo vídeo, tá? Vamos continuar batendo papo e entrando na área dos arcontes também, porque essa turma é chamada de arcontes. Vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Magdalena fala sobre isso, o livro de Magdalena, é bem claro. Vamos continuar a falar sobre isso nos próximos vídeos. Aqui no Canadá é verão. O verão aqui está sendo anormal, em várias regiões do Canadá. No lado do Pacífico, não tanto. Mas aqui no lado do Canadá Central, até o Ártico e no Canadá Atlântico, o verão está absurdo. Nós estamos debaixo de uma anomalia meteorológica impressionante. Há semanas que a temperatura não desce, chega a 41, 42 graus. É um sufoco. Para quem não é habituado com o calor, e eu detesto o calor, eu não suporto, me faz muito mal para a saúde, está sendo um pesadelo. A gente não sai de casa, talvez por isso vocês tenham visto a ausência de algumas imagens, eu não tenho saído mesmo. Eu tenho um problema muito sério de sensibilidade ao calor. Embora tenha nascido na Ilha do Governador, no Brasil, à medida que eu vim envelhecendo, minha sensibilidade aumentou, eu não tenho nenhuma condição de suportar calor. É mortal para mim, 42 graus é mortal para qualquer um. Lá fora agora, nesse exato momento, está 37 graus. Então, são anomalias que estão acontecendo no planeta inteiro. O calor foi extremo no Alasca, na Sibéria, na Mongólia. Está todo mundo reclamando. Está situado aqui no extremo norte. Uma corrente de jato bloqueando. A frente fria a frente quente fica estacionada aqui, não deixa ela passar. Está torrando a cabeça da gente. Então, me viu de casaco. Eu falei uma vez que o verão aqui costuma ser quente, mas não como está sendo agora. Nosso planeta está se agitando. Gaia, nosso planeta é uma entidade viva. E de vez em quando ela se sacode. E quando ela se sacode, a gente aqui pula pra caramba, né? Então, vocês aí no Brasil se cuidem, ok? Façam pesquisas, duvidem, não sigam gurus, não tem guru terreno. Tomem informação aqui, informação ali, assistam o meu canal, o canal do outro, do colega e tirem suas próprias conclusões. Mas pesquisem. Até já, daqui a pouco a gente volta.